Olá pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui de novo, né? Vamos dar continuidade às aulas, né? E agora vamos falar sobre manejo integrado de doenças. Pessoal, é muito gratificante estar falando desse tema, porque é toda a minha carreira de profissional de trabalho, então eu poderia falar muita coisa aqui, então eu tentei pôr os tópicos principais para que vocês entendam, né? O que é, né, na verdade, o manejo integrado de doenças, as principais doenças, como controlá-las, tá ok? Então, eu espero que vocês aprofundem, né, entendam, e qualquer dúvida pode perguntar no fórum, no WhatsApp, e-mail, tá? Então, vamos lá. Bem, o que é manejo integrado? Nós já falamos isso, mas é bom revisar, né? Em 59, Werner Stern começou o que seria o conceito moderno de manejo integrado de pragas, né? Pragas, pessoal, é um conceito antigo, era usado para tudo, doença, inseto, né? Planta espontânea, enfim. Então, é a aceitação do princípio de que se pode trabalhar de forma ecologicamente e economicamente racional no controle de pragas. Bem, isso nós já falamos, né? Mas é bom enfatizar antes de começar a adentrar na parte de doenças. A definição conceitual atual do manejo integrado de pragas e doenças é a integração de táticas de controle que visa manter as pragas e doenças abaixo do nível de dano econômico, levando em conta critérios econômicos, ecológicos e sociais. Já falamos disso também. Falamos o que é o manejo, o que é integrado, o que é praga ou doença, correto? Bem, dei até o exemplo, né, que até uma pessoa roubando milho para fazer pamonha é uma praga, né? Por quê? Porque ele está causando dano, né, à cultura para quem plantou, né? Então ela vai ter um déficit econômico ali, né? Uma pessoa não, pessoal, mas imagina todo mundo parando para pegar milho. Então isso é uma praga, né? Eu fiz essa brincadeira só para descontrair com vocês no outro slide, retornar a pôr, né? Mas para a gente, pessoal, é mais importante a questão de doenças, né? Insetos, plantas espontâneas. Então vamos falar de doenças de plantas finalmente, né? Então, vamos entrar no negócio. A ciência que estuda a parte de doenças de plantas é chamada de fitopatologia, correto? Dentro da fitopatologia eu dividi em 4 grandes grupos. Eu disse para vocês que existe hoje uma gama enorme de doenças que daria para ter subgrupos, como virose, mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? Então, eu dividi em fungos, bactérias, vírus e nematóides. São os 4 principais grupos de doenças causadoras de danos às culturas que conhecemos cultivadas, correto? Bem, aqui eu tenho imagens de nematóide, né, como você vê, doenças fúngicas, o vírus, uma bactéria, para vocês terem noção do que é estrutura, né? Esse, no caso aqui, é um mofo branco na soja, tem estrutura do vírus, né? O estrutura na bactéria fitopatogênica. E o nematóide fitopatogênico, que diferencia ele de outros nematóides, por exemplo, o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga humana, é uma estrutura chamada estilete, né? Que fica bem no ápice. Essa estrutura que permite o nematóide penetrar na planta e injetar toxinas e causar virulência, causar danos, né? Sugar seives, enfim. Então, só para vocês ambientar com a estrutura desses organismos fitopatogênicos. Pra você ter uma noção do quão microscópico a gente tem aqui uma imagem de uma célula vegetal, que é esse hexágono, né? Se a gente tem a parte de uma hifa, do fungo, o nematóide, o vírus, uma bactéria, são microscópios só. Então, assim, é muito pequeno. Você só consegue ver quando a gente fala microscópico, né, com auxílio do microscópio mesmo, certo? Então, assim, só coloquei essa imagem ilustrando para vocês verem a dimensão de quão pequeno eles são em relação à planta. Bem, vamos ver um contexto histórico das doenças. As doenças, pessoal, não surgiu agora, né? Elas surgiram antes da gente. Então, o primeiro relato, né, de doença foi feito por Teosfato, né? Em 371 a 286 a.C., que foi uma doença nas oliveiras, né? E ele ficou conhecido como pai da botânica, né? Ele conseguiu descrever a primeira doença que tem origem, né,
relatada, que foi a tuberculose das oliveiras, que são a formação desses galos, né, nódulos nas oliveiras, que já causava dano, né? Então você vê que muito antes de Cristo já tem relatos, né, de doenças, que o homem já viu que aquilo ali poderia causar algum problema para ele. Bem, em 1869, um biólogo alemão, o F.M. Rennert, ele veio no Recôncavo Baiano para ver uma doença na cana-de-açúcar, né? Ele viu que tinha um material que saía do caldo da cana, meio amarelado, né? Então, que causava dano, causava tombamento, né? Perda de produção, e ele identificou como que era causado por bactérias, que é do grupo dos micococos, né? Então foi a primeira notificação de doenças bacterianas, para vocês verem, em 1869, né, no Brasil. Bem, outro contexto muito famoso, pessoal, de problemas de doença na humanidade foi a Grande Fome Irlandesa. Pessoal, isso foi muito triste. Por quê? A batata, ela tem como centro de origem a região andina, né? Então, com as navegações, né, os europeus levaram para o mundo várias plantas cultiváveis, como batata, tomate, milho, enfim, que serviram de base alimentar para eles. E a batata em si, ela tem um contexto cultural muito grande na Europa. Por quê? Quando navegações inimigas iam atacar a um povo, eles usavam fogo grego. O que é o fogo grego? Era uma mistura de cal com água e que lançava labaredas de fogo muito fortes, né, nas encostas das praias. Então tinha incêndios, e quando chegava nas plantações, se fosse trigo, por exemplo, dizimava, perdia tudo. Mas no caso da batata não, porque queimava só a parte aérea e ficava batata. Então tinha-se muito essa cultura da batata para prevenir esse tipo de acidente na época. E com o passar dos anos, com o fim das navegações, a batata se tornou uma importante fonte alimentar na Europa, e até hoje, né? Não só na Europa, no mundo todo, né? Mas na Europa principalmente. Então, o que aconteceu? De 1845 a 1849, teve a Grande Fome Irlandesa. E ela foi causada por uma bactéria chamada Phytophthora infestas. O que essa bactéria causa? Ela causa podridão na batata. Ela vai degradando a parede celular da batata, ela vai virando uma papa, ela vai acabando, né? E na Irlanda, um terço da população consumia batata, né? Então, era a única fonte de alimentos dessa população irlandesa. Com essa doença, mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome, né, com a vida do inverno, então não tinha outra fonte de alimento. 1 milhão de pessoas morreram, mais de 1 milhão de pessoas, né? E muitos migraram para a América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, né? Que hoje, atualmente, ainda tem uma grande força de pessoas, né, de povos irlandeses, né? A cultura deles ali é muito difundida por conta dessa doença. Então, vejamos que uma doença, uma bactéria, causou um dano estrondoso numa comunidade, né? Em um contexto histórico, fez migração de povos, né? Causou mortes. Então, você vê a importância do estudo de doenças de plantas, né? E até hoje, na Irlanda, se tem monumentos para lembrar essa data, como isso causou impacto na Irlanda, tá certo? E em memória das pessoas que morreram e imigraram. Então, assim, mas como que esses bichinhos desse tamanho, que eu mostrei uma imagem com relação para vocês, estão uma planta maior que eles? Pessoal, tem uma brincadeira que a gente faz na área de fitopatologia, que a relação de interação entre o micro-organismo e uma planta não é de um nematóide que saiu, achou um beterraba, achou dando mole na balada e casaram e causou esses nódulos na batata, não, que vocês podem ver na imagem. É uma relação milenar, né? Então, existe uma relação, existiu um equilíbrio. Só que com o avanço da agricultura, né, aumento da população, necessidade de mais alimentos, você tem uma suplação de produção que acaba que esses micro-organismos que às vezes estavam paralisados, tinham controle, eles têm um índice populacional muito grande devido à oferta de alimento maior, né? Então, isso começou ao longo dos anos a ter problema para o homem, correto? Então lá, como eu disse que, assim, brincadeira, zoeira, né, no slide passado, essa relação, ela é milenar, né? Então,
um ecossistema, imagina um ambiente, né? Temos as doenças que antigamente não causavam problema, mas que se tornaram resistentes, mais agressivas. O que é esse mais agressivo? Não é chegar e dar pancada na planta, não. Mas ela se tornou mais virulenta. Antes, ela estava ali, né? Causava um sintomazinho ali, um negocinho. Só que com o aumento das áreas cultivadas, elas se tornaram mais propícias a contaminar os alimentos e causar danos, né? Então, assim, pessoal, não é só um nematóide, não é só um fungo, não é só uma bactéria, não é só um vírus entrar na planta que ele vai causar dano, não, né? Para que isso ocorra, né, guardem isso. Para que uma doença consiga infectar uma planta, ela precisa realizar isso: penetrar, colonizar e multiplicar. Porque só se um micro-organismo entrar na planta, a planta tem os mecanismos de defesa dela, ela vai agir e tal, e vai impedir. Mas quando uma grande quantidade entra, consegue penetrar, ela coloniza e multiplica. Aí sim que a gente tem os danos causados por elas. Então, não basta, como eu disse, uma bactéria entrar para ter sucesso. Ela precisa de uma grande quantidade, uma gama muito alta. Então a gente tem esse triângulo, né, pessoal, que é o triângulo da doença. Para que a doença ocorra, o ambiente tem que estar favorável, o patógeno tem que ter condições de colonizar, de penetrar, colonizar e multiplicar, e a planta tem que estar susceptível. Se você tem uma planta saudável, bem nutrida, um ambiente desfavorável, o patógeno não consegue entrar ou sentar, não vai causar doença. Mas quando você tem uma planta susceptível, um ambiente favorável, o patógeno vai entrar e vai causar doença. Então, sempre lembre desse triângulo, ele é muito importante para que a doença ocorra, tá certo? Então, assim, é preciso ter uma relação de condição para que a doença aconteça, né? Tem que ter todo aquele clima romântico, né? A planta tem que estar ali debilitada, mal nutrida, né? O ambiente tem que estar totalmente favorável, condições de umidade relativa, temperatura ideal para que ocorra, né? Se não tiver isso, não acontece, pessoal, tá certo? E isso pode ser utilizado no manejo integrado de doenças. Como, por exemplo, Zé Neto? Bem, pessoal, a gente pode ter ambientes controlados, a gente tem as casas de vegetação, ou às vezes plantar fora do período que existe condições climáticas favoráveis à doença, por isso que existe os períodos de vazio sanitário. Então são medidas que você previne o acontecimento da doença. Então, assim, as doenças. Mas as doenças não são causadas apenas por fitopatógenos, Zé Neto? Ou pode acontecer de outra forma? Temos as doenças bióticas, que são tratadas por seres bióticos, vida, né? E as que são abióticas, podem ser causadas por baixa temperatura, excesso de deficiência de umidade, toxicidade causada por pesticidas, deficiência nutricional, gases poluidores do ar, toxicidade por elementos minerais. Então, notam que isso são coisas ambientais, pessoal, coisas externas à planta, que, como eu já disse, que podem acontecer, baixas temperaturas. Às vezes você deixa de fornecer um nutriente, a planta fica mais susceptível. E hoje a gente tem muito estudo avançado com a utilização de alguns nutrientes que dão resistência, por exemplo, o silício, né, que atua na lamela média, com estrutura da folha, da parede vegetal, que ela se torna mais resistente, né. Não é um elemento essencial para a planta, mas é eficiente. Então se tem estudos com isso, né, até para insetos, a utilização de silício. Então, como diferenciar e saber qual que é, né? A gente tem o nosso pequeno padawanzinho aí, né, falando que é mentorar preciso padawan. Então, o pequeno padawan que a gente tem que monitorar, né? Nosso mestre Jedi falando aí, então tem que ser, né? Então, como que isso é feito? Então, gente, guardem isso para vocês. O sucesso do controle da maioria dos agentes bióticos requer informações do ciclo de vida do organismo, de seu comportamento sobre o dentro da planta e o efeito dos fatores do ambiente na interação entre o patógeno e o hospedeiro, que foi aquilo que eu expliquei no triângulo, tá? Então tá. Como estabelecer medidas de controle, então? Bem, pessoal, vocês têm que conhecer as condições básicas para que ocorra a doença. Como que é isso, Zé Neto? Bem, pessoal, você, por exemplo, um fungo, para ele acontecer, a temperatura tem que estar de X a Y. A umidade relativa tem que estar de A a B. Você sabendo identificar isso e sabendo o histórico do ambiente, se não é um ambiente controlado, um ambiente livre, você consegue ter medidas de controle, né? O hospedeiro é susceptível e cultivado em grande extensão? Bem, pessoal, é aquilo que eu expliquei. Quando você tem mais áreas, grandes áreas, o risco é maior, né?
A presença de grande quantidade de inóculo do patógeno na área de raças virulentas. O que isso quer dizer? A área tem um histórico de nematóide, tem um histórico de fungo, de bactéria, de vírus? Se sim, se não, se sim, o que eu devo fazer? Se não, como eu devo proceder? Né? E isso tem que ser sempre questionado, sempre levantado. O ambiente é favorável? Né? Aqui que eu já disse para vocês, o ambiente tem que ter uma condição favorável, o patógeno acontecer, né? Causar violência, causar doença, e a planta tem que estar susceptível. Né? Por que então de formas eles podem ser dispersos, né? Que o ambiente tem inóculo, não sei o que? Pessoal, as doenças elas têm mecanismos diversos de disseminação, né? Até estruturais, através de animais, de insetos, né? E, por exemplo, que a alternária ela pode ser dispersada pelo vento. Então, se tem uma planta contaminada, o vento vem e leva as estruturas dela para outra planta e vai contaminando. O fítio, dispersão por água, por exemplo. Então, se eu sei que é disperso por água, então não vou usar irrigação por aspersão, vou usar por gotejamento. E nem vou utilizar o cultivo em período de chuvoso, né? O escleróide, causador do mofo branco, ele pode ser disperso por solo. Então, como que eu posso prevenir ele? Bem, eu posso, quando eu utilizar um implemento agrícola numa área que tem contaminação com ele, ao sair dela fazer higienização, lavagem, que você retira possíveis escleróides, né, que são essas estruturas de proteção, que estão ali. Ou por vetores, né, por exemplo, com a mosca, né, mosquinha, os afídeos, né, você pode levar vírus de uma planta infectada com a sadia. Então, em vez de eu controlar a doença, eu controlo o inseto. É uma forma, né, de que eles são dispersos, mas que você pode controlar. Então, assim, no MID efetivamente Xeno, você sempre deve considerar os mecanismos de dispersão da doença e evitá-los. Né? Como diz o caso do inseto, do escleróide, do vento, que você pode utilizar quebra-ventos, né? Da irrigação, né? O modo de sobrevivência do patógeno. Né? Ele pode sobreviver em plantas residuais e plantas espontâneas. O que isso quer dizer? Às vezes uma doença ela tem um ciclo na planta cultivada, mas quando você colhe, tem uma planta espontânea que ela pode sobreviver ali e ficar como fonte de inóculo. Quando você vir com a cultura novamente, ela vai e passa para a cultura. Então, eliminando plantas espontâneas ou plantas residuais. O que são plantas residuais? Por exemplo, colhi o tomate, ficou uma planta de tomate. Elimina ela, porque se ela ficar ali, ela vai ficar como fonte de inóculo. Né? A forma que o patógeno sobrevive no ambiente, que são as estruturas de proteção, por exemplo, o escleróide, os cistos, né, o cisto da soja, que é o escleróide glicínico, né, que causou danos aí há uns anos atrás na cultura da soja. Você tem que saber se ele tem um mecanismo de disseminação temporal ou espacial, e eu vou explicar isso mais para frente. As condições favoráveis ao surgimento da doença, temperatura, umidade relativa, tipo do solo, pH, chuva, enfim, todas essas características, a gente entender o que você utilizar vai evitar, o que você utilizar vai propiciar condições para aquela doença. Então você tem que ter isso em mente, tá certo, pessoal? Então vamos lá. A maioria das doenças fúngicas bacteriânicas da parte aérea preferem umidade relativa e temperatura entre 18 e 25 graus. Guardem isso que está dentro aqui que eu falei para vocês. Então se vocês têm o domínio disso, você vai tentar cultivar fora dessas temperaturas. Ah, Zé, mas na minha região é difícil, não sei o que. Bem, pessoal, você conseguindo manter o máximo distante disso aí, né, o ambiente protegido, você consegue diminuir a incidência, correto? Então, assim, o manejo integrado de doença, que é o MID, é o uso de mais de um método para alcançar o controle adequado da doença. Então, é aqui que a gente falou lá atrás sobre o que é o manejo integrado. Os métodos de controle, eles podem ser diversos, mas a gente caracteriza como físico, mecânico, cultural, genético, legislativo, químico e biológico. E eu vou explicar cada um desses para vocês. Os princípios de controle de doença, né? Você tem a taxa de inoculação inicial, que é o princípio da população. Você tem um patógeno, você tem o hospedeiro, você tem o meio ambiente, né? Então, assim, são as formas que você pode fazer, né? Então, por exemplo, para redução do inóculo inicial, você pode reduzir o patógeno ou o hospedeiro, né? Por que forma? Por exclusão, radiação, disseminação e sobrevivência. Ah, não posso fazer dessa forma. Então você pode fazer terapia da doença. O que é essa terapia da doença? Estimular a planta a ser mais resistente a condições que o patógeno poderia
ter mais efetividade na sua atividade, tá certo? E isso aqui, pessoal, eu vou explicar melhor para frente, tá bom? Então vamos lá, aqueles métodos, né? O método de controle que exclui o patógeno, exclusão, eliminar. O que é exclusão? Você tem uma planta que está doente, você retira ela, amarra um saco plástico e leva para longe. Quarentena e suspensão. O que é isso? Bem, identifiquei uma área, tem uma área muito grande ou uma área muito pequena, estou com doença X. Então, eu vou deixar um tempo sem nada ali, né? E vou acompanhando, né? Para ver se essa doença está ali ainda. É uma forma, né? Método de controle que exclui o patógeno. Pessoal, e uma coisa que até hoje é motivo de muita discussão. O uso de sementes ou partes vegetativas, né? Livre de patógeno. E como que faz isso, Renato? Adquirindo de instituições que têm idoneidade, que fazem produção de sementes, produção de partes vegetativas, né? O que seria essa semente? Assexuada, semente normal, né? Parte vegetativa poderia ser estolho, bulbo, tubérculos, são formas de reprodução assexuada, que não são de semente, não foram geradas, né, a partir de fecundação de gametas. Erradicação, né? Elimina grande parte ou até quase 100%. Como que a gente faz a erradicação? Desculpa, pessoal. Através de solarização. O que é solarização? A utilização do sol para eliminar o micro-organismos. Existem estruturas de material de plástico que você coloca no solo, que ela aumenta a solarização, utilizando o raio solar. E aquilo ali elimina os micro-organismos do solo, né? Calor, frio, radiação. Métodos químicos, a utilização de agroquímicos, né? Método biológico, a utilização de seres vivos para controlar os seres vivos. Plantas armadilhas, antagônicas e alopáticas, né? O que seriam essas plantas armadilhas? São plantas que repelem, né, o micro-organismo ou atraem para elas e elas não querem contaminar a planta cultivada. Antagônica e alopática produzem substâncias que eliminam elas, por exemplo, cravo de defunto, milheto, feijão de porco. São plantas, né, que uma vez cultivadas, ela vai produzir substâncias ali que vão eliminar os micro-organismos ou diminuir a população. O pousio, pessoal, é de pousar mesmo, né? É deixar a área descansando, né? Deixar ali um tempo para que os micro-organismos fiquem sem onde se propagar e diminuir o seu índice populacional. Mas o pousio você tem que eliminar as plantas espontâneas, tem que ter todo um cuidado também. São métodos, né, de erradicação, tá bom? Os métodos culturais, o que se trata? Erradicação, uma palavra difícil, gente, desculpa de novo. Da planta hospedeira. O que seria essa planta hospedeira? Pode ser uma planta espontânea, pode ser restos culturais, né? Fazer a rotação de cultura. O que é a rotação de cultura? É esse ano plantar milho, ano que vem soja, outro ano milho, outro ano soja. Não, pessoal, isso não é rotação de cultura, isso é plantação intercalada. A rotação de cultura consiste em você, em uma certa área, por períodos diferentes, cultivar plantas como que eu vou dizer para vocês? Plantas que sejam de famílias diferentes, grupos diferentes, que não tenham relação de doenças iguais. Então, por exemplo, se eu planto couve aqui, eu vou plantar milho porque não tem nenhuma doença que ataque uma ou outra. Depois eu vou plantar cenoura, porque, entendeu? São famílias diferentes, né, na área, que não tem relação de doenças. Por exemplo, existem doenças que atacam a cultura, atacam todas, né? Milho do norte ataca quase todas as culturas de conhecimento agronômico, tá bom? Revolvimento do solo, que você expõe os micro-organismos ao sol, né? E você tem a incidência de raios solares aí para eliminá-los. É um método cultural. Inundação, utilização de aspersão, né? Você liga a irrigação e a água vai e emerge os micro-organismos e elimina, né? Ou também quando tem uma quantidade alta de água no solo, você tem a pressão osmótica agindo nos micro-organismos, né? Mas também pode ter problema de levar micro-organismos para uma área que não esteja contaminada, como diz os nematóides, né? Nutrir bem as plantas de forma correta. Vocês lembram do triângulozinho que eu falei para vocês? Quando a planta está bem nutrida, nas condições favoráveis, igual a gente está bem nutrido, dificilmente vai adoecer. As plantas é da mesma forma, tá bom? Cobertura do solo com materiais especiais, por exemplo, polietileno, que eu falei da solarização.
Tem máquinas, implementos que fazem isso nos solos, né? Só que não é muito comum a gente ver não, mas existe essa possibilidade. O controle de insetos vetores, como eu disse, dos afídeos, né? Das mosquinhas, né? Das cigarrinhas, né? Que você eliminando elas, você tem um controle porque elas disseminam doença. Limpar máquinas e implementos agrícolas antes de mudar de uma área para outra é um mecanismo de controle. Plantio pelo calendário, vazio sanitário. Tem algumas culturas, pessoal, que existe controle do vazio sanitário em algumas regiões. Quem faz esse controle é a Agrodefesa, que fica subordinado ao mapa que define onde que é uma zona de vazio sanitário e qual período. Então, por exemplo, de dezembro a fevereiro, em Morrinhos, eu não posso plantar tomate, é um exemplo. Por quê? Porque nessa região a umidade relativa é alta, você tem altas temperaturas que propiciam algumas doenças. Então, esse período vazio, você diminui a incidência dessas doenças quando começar a safra da cultura, do tomate, por exemplo. Certo? A evasão. O que consiste a evasão? O uso de semente com vigor, certificação de instituições idôneas, já disse isso, né? Plantio mais cedo, tardinho, antes do início do ciclo da cultura. Por exemplo, o início da safra da soja começa agora em outubro, né? Eu planto uns 15 dias mais para frente, né? Ou uns 15 dias antes, desde que esteja dentro do vazio sanitário, né? Apropriado. Então você começa a quebrar os ciclos, porque às vezes o vizinho planta, vocês plantam junto, lá dá uma doença, vai para lá, né? E é um método, pessoal. Estou só enfatizando para vocês os modos, né? Ter um local apropriado para cultivar, né? Uma área que esteja protegida de ventos, né? Uma área livre de plantas espontâneas, com alta incidência de matéria orgânica. Não é a condição ideal que a gente vai encontrar, mas você pode tornar ela. No vídeo passado eu expliquei o que o Sr. Tião fez, né? Ele apropriou o solo para eliminar os nematóides. Então é um conjunto de práticas que podem ajudar, tá certo? Plantio ou semeio respeitando o espaçamento e densidade proporcional da cultura. Pessoal, isso aqui é muito interessante, por quê? Quando você planta, respeitando a cultura, lógico, né? Nossa quantidade populacional por área, dentro do espaçamento legal, você tem aeração, incidência de raios solares, né? Consegue entrar entre as plantas. E quando você planta muito adensado, você não tem. Quando você planta muito longe, você também tem um problema com diminuição de produção, né? Então, o espaçamento correto, a densidade correta é muito importante no controle de doenças e pragas, respeitando cada cultura. Cada cultura, ela admite uma população por área, né? Então, isso vai variar de cultura. Então, a gente tem que ter esses conhecimentos, tá certo? Controle químico, né? Bem, pessoal, o controle químico, eu vou falar um pouco deles, né? Só que a gente não utiliza, né? Porque eu vou quebrar paradigmas. Pessoal, controle químico, o que é químico? É tudo aquilo que vem de uma reação química, correto? Então, junção de moléculas, molécula nova, né? São produtos caros, casos antibióticos, né? A gente tem dois grupos, né? Os grupos dos antibióticos e os fungicidas cúpricos, né? Que é a base de cobre. Por exemplo, não utilizo nada químico na minha lavoura orgânica. Bem, pessoal, isso que eu vou quebrar o paradigma de vocês agora, para vocês entenderem. No caso dos antibióticos, tem as moléculas mais famosas, né? Streptomicina, oxitocina, casomicina, né? São produtos muito caros, são eficientes quando aplicados com antecedência, alta toxicidade residual em alimentos. Vejam bem, aplicados com antecedência. Então, às vezes, você nem tem a doença, né? E você aplica, né? Tem alta toxicidade residual em alimentos. Infelizmente, existem produtores, pessoal, não estou acusando ninguém, mas isso é possível, acontece, né? Ele aplica o produto hoje, que 3 dias ele vai lá e comercializa o produto. Sendo que o vazio sanitário é 15 dias. O que é o vazio sanitário, né? Que é o período de carência, né? Que é o termo mais correto, né? É você aplicar e esperar aquele X de tempo que o produto existe para então você alimentar, correndo o risco de ter residual muito alto. Então, às vezes, o produtor não respeita, né? Então, esse é o problema, né? E você tem os fungicidas cúpricos, né, que são mais baratos, fáceis de serem encontrados, também são feitos de nematicida, né, tem efeito de nematicida, desculpa, são preventivos e aplicados na parte externa da planta, por exemplo, carbordalesa, oxicloreto de cobre, hidróxido de cobre, né, são mais a base de cobre e também a gente tem a base de enxofre, só que a gente não vai entrar nesses agora, mas existem, tá, pessoal?
Então, como funcionaria isso? É um produto químico, mas, pô, é cobre, gente. Então, é uma pasta de cobre, uma pasta de enxofre. Você podou uma parreira sua, você vai com um pincelzinho, vai lá e passa para não ter entrada de patógenos. Entendeu? Então, assim, é possível de utilizar na agricultura orgânica, na agricultura familiar, e são produtos químicos, são de origem química, né? Mas que não causam danos ao meio ambiente, tá certo? Controle biológico. Pessoal, vamos diferenciar controle biológico com o uso de produtos de origem biológica. O controle biológico consiste na utilização de organismos vivos para controlar outro organismo vivo. Então, o controle biológico, gente, é a utilização de um organismo vivo para controlar outro vivo. No caso, pode ser fungo, bactéria, enfim. Que são os mais utilizados para controlar bactérias, fungos e nematóides. Ah, Zé, não é uma bactéria controla a bactéria? Sim. Né? Sim mesmo. Então, assim, há inúmeros produtos comerciais, né, inerentes a esses, né, porém são muito específicos em determinadas doenças. Então, assim, existe muito, mas, por exemplo, uma bactéria X, ela só pode controlar tal doença ou tal doença. Ah, Zé, mas o que é um produto de origem biológica, né? Já é outra questão, não é um biológico. Um biológico tem que ser organismo vivo. Produtos de origem biológica, pessoal, são aqueles que utilizam substâncias, né, que são de agentes biológicos, por exemplo, bacilos thuringienses, né? Ele produz uma certa toxina que é utilizada para controle de lagarta e outras doenças. Só que ele é vendido como agroquímico normal, tem restrições, enfim, e é utilizado na agricultura orgânica, né? Um exemplo. Mas vai fazer mal, não sei o que. Bem, passou por uma série de estudos, né? Então ele pode ser utilizado. Então, quem sou eu para questionar isso, né? Estou dando um exemplo. Então, não é o bacilo thuringiense vivo ali para ser um controle biológico, é uma toxina. Então, são produtos de origem biológica, tá certo? Então, quando eu disse para vocês que a agroquímica pode ser utilizado, esse produto de origem biológica é um agroquímico e pode ser utilizado na agricultura orgânica, tá certo, pessoal? Aqui a gente tem uma imagem de um fungo capturando um nematóide. Ele faz um anel que, ao nematóide vir, ele é predado. Então, isso é controle biológico, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado das aulas. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Valeu demais, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!